Graças a Deus, irmãos, amém? Quem aqui ama a Deus acima de todas as coisas? Amém? Show de bola. Então você está no lugar certo. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Certo? Cara, o que é um fruto digno de arrependimento? Para a gente entender o que é um fruto digno de arrependimento, antes eu preciso saber o que é arrependimento, certo? Arrependimento é uma palavra que vem do grego, que ela se origina da palavra metanoia, que significa mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de entendimento e, consequentemente, mudança de atitude. Então, vamos entender primeiro o que não é arrependimento. Por exemplo, eu sou muito preguiçoso, sou um cara preguiçoso. Eu acordo todo dia 9 horas da manhã. E eu entendo que é errado ser preguiçoso, que preguiça é pecado e que isso atrapalha a minha vida. E eu entendo que eu vou me arrepender disso aí. Eu oro a Deus e falo: ó Deus, eu me arrependo disso aí, eu vou mudar de vida. E aí o que eu faço? Eu paro de acordar 9 horas da manhã e acordo às 8. Só que parar de acordar 9 e acordar às 8, isso aqui é só um ajuste, sabe? É só uma adequação. É como se eu pegasse uma casa que está toda arregaçada, que ela está toda esfarelando as paredes. É como se eu pegasse ela e quisesse reformar aquela casa. Então eu só estou dando um ajuste. Arrependimento, ele é algo maior, ele é algo mais forte, ele é uma mudança de mente. Ele não é um entendimento que vai agregar com o que eu já tenho. O arrependimento é um negócio totalmente novo. Então é como se eu pegasse uma casa e eu quebrasse a casa inteira e eu começasse do zero. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o oleiro na mão do vaso, né? Que Deus vai quebrar a nossa vida e Ele vai construir ela do zero, vai construir ela de novo. Então arrependimento vou usar esse exemplo aí do preguiçoso, né? Arrependimento é como se eu estivesse acordando todo dia 9 horas da manhã, e o dia que eu entendo, que eu falo: cara, eu me arrependo, Senhor, eu não quero mais ser preguiçoso, eu quero mudar de vida, eu decido ser outra pessoa. Então eu começo a caminhar ao contrário. E em vez de eu estava acordando 9, vou baixar para as 8, não, eu acordo 5h30 da manhã e eu ainda vou para a academia e faço academia até 6h30 da manhã. Então isso é arrependimento, porque eu mudo a minha mentalidade. Então aquele que fazia um negócio faz totalmente o contrário. Então eu vou para o outro lado. Um exemplo clássico de arrependimento está lá em Lucas 19. É o exemplo de Zaqueu. Lucas 19, versículo 8. É um dos exemplos mais clássicos de arrependimento. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Próximo. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Então, nesse momento, quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Cara, o publicano, ele era o cara mais odiado pelos judeus. Ele era aquele cara que os caras tinham terror por ele. Porque quando Roma governava Israel, os publicanos, eles não eram do povo romano. Eles eram judeus. Só que eram os judeus que traiu o seu próprio povo para trabalhar para Roma. Então os caras traiu o próprio povo e falou: cara, agora eu vou trabalhar para Roma e eu vou extorquir vocês, eu vou roubar de vocês, eu vou pegar mais do que eu deveria pegar. Então eles eram os traidores do negócio. Tanto é que quando Jesus foi na casa de Zaqueu, foi um absurdo. Como que Jesus vai comer com um publicano? Então Jesus
poderia até conversar com um ladrão, com um leproso. Era meio esquisito assim, Jesus, um homem santo, conversar com uma prostituta. Cara, mas um publicano era pior que uma prostituta. Só que aí que está o negócio. Jesus, ele conhece o coração das pessoas. Jesus, ele olha para as pessoas e ele vê o coração. E esse cara aqui, o Zaqueu, ele mostrou que ele era diferente. Ele mostrou que ele realmente estava arrependido. E Jesus já sabia disso, antes mesmo da atitude dele. E como ele era um cara que roubava, se ele, vamos dizer aqui, vamos colocar aqui uma coisa que eu falei que não é arrependimento. Vamos colocar um ajuste aí. Se ele tivesse um remorso ali, falasse assim, cara, eu me arrependi e tal, não vou mais fazer o que eu estava fazendo. E ele tivesse um remorso, o que ele ia fazer? Ele ia falar assim, então Jesus, a partir de hoje, eu não vou cobrar mais impostos de ninguém. Vou cobrar só o que é devido. Não vou roubar mais nada. Mas dessa forma, ele não está caminhando o contrário. Ele só ajustou. Ele só deu uma arrumadinha. Ele só teve um insight novo. Cara, arrependimento é você fazer o contrário do que você fazia. Então aqui nesse versículo fala que ele doou metade dos seus bens aos pobres. E ele falou assim, ó, aqueles que eu peguei o que não devia, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, cara, que é uma demonstração de arrependimento tão grande como essa, que a pessoa, ela roubava, ela era tão gananciosa que ela roubava dos outros, e agora ela faz o contrário. Em vez de roubar, ela está dando. E ela dá 4 vezes mais. Então, cara, esse é um fruto digno de arrependimento. Então, o que ele fez, isso é digno de uma pessoa que se arrependeu. Então, quando eu vejo alguém fazendo isso, que é totalmente o contrário do que ele estava fazendo, aquilo ali eu falo, pô, esse é um fruto digno de alguém que se arrependeu. Amém? Cara, e essa mudança de mente é o fruto digno de arrependimento. E agora a gente vai falar sobre os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Pensar o que talvez na minha vida, que ao invés de eu estar arrependido de fazer, ao invés de eu ter pensado, poxa, eu estou errando aqui, eu vou me arrepender, eu preciso me arrepender, o que eu estou dando uma ajustadinha, né? Às vezes eu falo, não, né? Eu não vou parar de fazer, eu vou só dar uma, né? Vou arrumar, né? Então, infelizmente, a gente pode cair numa cilada de ter aquele pecadinho de estimação, sabe? Não é uma coisa agradável, sabe? É uma coisa que nós não deveríamos ter, mas acontece. Talvez eu tenha aquele meu pecadinho de estimação, aquele negócio que eu fico falando para mim mesmo que não é pecado, ou aquele negócio que eu fico falando para mim mesmo assim, não, eu sei que é pecado, mas assim, eu nem estou fazendo tanto, eu nem estou muito envolvido, eu nem estou, sabe? Eu sempre dou aquela desculpinha. Então assim, eu quero que você nesse momento anota aí dentro da tua cabeça o teu pecado de estimação aí, aquele pecado que te incomoda, aquele pecado que você não quer assumir nem para você mesmo, que você faz, que você comete, aquilo que te atrasa, aquilo que te afasta de Deus. Então eu quero que você anota na tua mente isso aí. Cara, como é que funciona o negócio? Eu vou usar um pecado clássico aqui, para a gente entender como que Deus age, como é que funciona o pecado, como é que funciona o arrependimento na vida da gente. Um pecado clássico que eu vou usar como exemplo é a prostituição. Esse é um pecado clássico. Então, um exemplo de prostituição, eu sou casado e, por exemplo, eu traio a minha esposa. Isso é um exemplo clássico de pecado. Prostituição, estou traindo a minha esposa. Cara, como é que funciona o arrependimento aí? Eu estou traindo a minha esposa e eu oro, eu venho na igreja, beleza. Mas, cara, chega uma hora que o Espírito Santo fala comigo de uma maneira, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele vai te falar, ele vai te lembrar, ele vai te cobrar daquilo ali. Por quê? Porque ele te ama, ele quer tirar você desse negócio. Então o que acontece? O Espírito Santo vem e ele fala ao nosso coração, e aquilo ali nos incomoda, e aquilo ali traz arrependimento, gera o arrependimento. E aí o que acontece com a pessoa que se arrepende? Ela não só para de trair a esposa. Então quando eu me arrependo, eu não paro de trair minha esposa só. Eu faço o contrário do que eu estava fazendo. Então, se eu me arrependo profundamente de todo o meu coração, de todo o meu entendimento,
eu vou e eu começo a me dedicar 100% à minha esposa. Eu começo a dedicar muito mais para ela. Eu começo a agradar mais ela. Eu começo a ficar mais tempo com ela. Eu começo a elogiar mais ela. Eu começo a fazer muitas outras coisas com ela que eu não fazia, porque eu faço o contrário do pecado que eu estava cometendo. Então, nesse exemplo, o fruto digno de arrependimento é eu estar com a minha esposa. Desse versículo que a gente leu, de Mateus 3,8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, por exemplo, se isso fosse algo público, essa traição, como que as pessoas saberiam se eu realmente parei de trair a minha esposa? Pelas minhas atitudes. Quando eu estou me dedicando muito mais a ela, eu estou ficando muito mais com ela, ela vai sentir isso, as pessoas vão ver a diferença em mim. Eu vou produzir um fruto que é digno de um arrependimento que eu tive. Esse é um exemplo muito clássico. E aí, é um ciclo isso. Porque o Espírito Santo está comigo, eu continuo produzindo esse fruto, o Espírito Santo ele é vivo dentro de mim, e ele continua me ajudando a produzir esse fruto, porque isso não vem de mim, né? Eu sozinho não dou conta. Então o Espírito Santo ele sempre está comigo, e isso vira um ciclo. O Espírito Santo, eu produzindo frutos, e eu continuo produzindo frutos, o Espírito Santo falando ao meu coração, e assim vai. Isso é maravilhoso. Agora tem um porém. Tem um problema aí. E é um problema, cara, muito comum. Infelizmente, é um problema muito comum. Eu estou falando aqui de prostituição, mas você põe o teu pecado aí na cabeça. Tá? Põe aquilo que você está errando aí na tua cabeça, tá? O problema muito comum é quando o meu pecado, quando a prostituição, por exemplo, que é um pecado que eu usei, ele é só o sintoma do problema. Aí o buraco é mais embaixo, meu amigo. Quando a prostituição, ela não é a raiz do problema. Quando ela não é o pecado que está lá na raiz do negócio, ela está lá no tronco, ali nos galhos ali. Ela é só uma febre do negócio. Entendeu? Aí o buraco é mais embaixo. E isso é muito comum. É muito comum. Então, às vezes, a mentira, a preguiça, a raiva, a inveja, a ganância, cara, isso aí é só o sintoma do problema. Aí lascou, meu amigo. Porque aí eu ataco só o sintoma. Eu não ataco a doença. Então eu estou com o dente inflamado e eu não sei que é o dente. E eu começo a atacar a febre. Me deu febre, eu ataco febre. Aí me dá uma dor de cabeça, eu tomo remédio para dor de cabeça. E aí eu fico um mês com esse negócio enroscado aí, e eu não vou no dentista mexer no dente que está me causando todas as outras coisas. Então eu começo a atacar o sintoma. Eu começo a resolver o sintoma. Só que daí, para a dor de cabeça, começa a me dar febre. Aí, para a febre, começa a me dar uma dor. E aí vai indo. E eu só vou no sintoma. E eu nunca resolvo a raiz do problema. Então, muitas vezes, nós caímos nesse engano de não resolver a raiz do problema. Nós ficamos combatendo o sintoma. Cara, não adianta uma pessoa que é brava, que é irritada, eu ensinar ela a não ser irritada. Porque todo mundo sabe como que faz para não ser irritado. Mas o problema não é que ela é irritada. Irritada é o sintoma dela. Ela tem um problema maior. Eu já vi, por exemplo, assim, vocês já devem ter visto. Vamos imaginar aí que acontece muito. O pai chega na filha, né? Filha adolescente, jovem ali. Fala: filha, você está postando umas fotos na internet assim, o negócio não está certo, está se expondo demais, sabe? Está fazendo um negócio que isso aí não é uma coisa de uma menina direita fazer, um tipo de coisa isso aqui. Cara, quando ele fala isso, um pai fala isso e repreende a filha nesse sentido, o que a filha pensa? Meu pai é chucro, meu pai é antiquadro. Meu pai, ele é velho, ele não entende a modernidade agora. O negócio aqui agora é assim que funciona, entendeu? Então, na cabeça dela, quando a reação que ela tem quando o pai cobra isso dela, em vez de ser uma reação de tipo assim: rapaz, entendi, vou obedecer, vou mudar, não é uma questão de entendimento, porque isso é lógico, é uma coisa clara. Rapaz, ela sabe o que ela está fazendo. Cara, hoje em dia as coisas
As crianças são inteligentes, meu amigo. Você acha que uma jovem, uma adolescente não sabe o que ela está fazendo? Ela tem ciência total do que ela está fazendo. Mas o que acontece? O problema não é essas fotos que ela está postando. O problema é o que está por dentro dela. O problema é o coração dela. O negócio está explodindo nas fotos na internet. Entendeu? Isso aí é o que explode o problema dela. A raiz do pecado dela, ela explode nisso aí. Isso é um sintoma. Então, o pai, ele não pode ir no sintoma. Ele tem que ir na raiz. Ele tem que entender o porquê que ela precisa fazer isso. O porquê que ela usa esse artifício. Por que ela precisa... Por que está estourando nela dessa maneira? Então nós temos que achar a raiz do nosso pecado. Sabe por quê? Porque esse pai vai e obriga a filha a não fazer isso. E a filha entende. Ela fala, não, pai, beleza. Não vou fazer mais. Vou parar. E aí ela para de fazer isso. Só que sabe o que acontece? Ela não começa a se mostrar mais na internet. Agora ela se mostra para os amigos dela pessoalmente. Agora ela começa a beber. Agora ela vicia em outra coisa. Ela só muda o pecado. Ela só troca de pecado. Por quê? Porque o pecado verdadeiro que está lá na raiz não resolveu, não entrou lá, não mexeu. Então nós precisamos descobrir qual que é o nosso pecado lá dentro que faz eu cometer os outros pecados. Qual que é o meu pecado interior? Qual que é a raiz do meu pecado? Eu preciso entender. Pode ser a prostituição, por exemplo, eu dei um exemplo de prostituição. Pode ser que a prostituição seja a raiz? Pode. Mas provavelmente não. Provavelmente tem uma raiz ali. Tem um pecado maior que está lá embaixo. Porque senão, por exemplo, vamos pegar uma prostituição diferente. Pegar aqui a pessoa é um jovem, ele é viciado em prostituição na internet. Beleza. Ele para de se prostituir. Ele fala, não, eu vou parar de mexer com isso, vou parar de ver isso. Ele ora, se arrepende, pede perdão para Deus. E ele para, cara, ele consegue. E aí demora 2 dias, ele começa a assistir um seriado no Netflix. E ele começa a assiste a noite inteira o seriado. Ele vai dormir 3 horas da manhã. E no outro dia ele fica a noite inteira assistindo de novo. E ele vai trabalhar, que chega em casa ele assiste. E ele não assiste o Netflix assim como uma curtição, como um hobby ali, um negocinho que a gente está assistindo. Ele vicia no Netflix. Aquilo lá vira um vício nele. Então o que ele está fazendo? Ele só trocou o pecado de prostituição por um outro pecado, por um vício. Ele trocou um negócio pelo outro. Por quê? Que ele não resolveu o pecado lá dentro. Então parou de mexer aqui, ele vai estourar em outro lugar. E aí ele entende que aquilo ali. Aí ele vem na igreja aqui, aí o pastor fala uma palavra assim que mexe com ele. E o pastor fala assim, ele fala, rapaz, eu acho que eu estou errando, cara. Porque que eu tô todas as minhas noites, eu tô no Netflix das 6 da tarde às 2 horas da manhã. E isso aí tá roubando todo o meu tempo, sugando a minha energia. E se arrepende, chora na cadeira e, rapaz, muda tudo o negócio na vida dele. Fala, nunca mais vou assistir Netflix na minha vida. Eu já radical mesmo. Né? O Cássio falou que arrependimento tem que ser do caminhar para o contrário. Então nunca mais vou assistir Netflix. Vou vender minha televisão. Né? Cara, demora 2 dias, ele começa a jogar no celular. E ele fica o dia inteiro jogando. E ele não para de jogar, e ele vicia em jogo, e ele não sai disso, e ele fica amarrado nisso, e aquilo prende ele. Cara, ele nunca vai resolver. Ele nunca vai resolver. Porque ele sai de um pecado e entra no outro. Porque ele não descobriu qual que é o pecado raiz do negócio. Qual que é o pecado que tem por dentro. Cara, e normalmente, o pecado que está na raiz do negócio, que gera todos os outros pecados, é a idolatria. Fala pro teu irmão aí, idolatria. Aí fala, rapaz, mas Cássio, você tá doido? Idolatria? Mas eu não idolatro nenhuma imagem, nada, né? Porque muita gente liga a idolatria com isso, né? Que não é que não tem nada a ver, mas que é muito mais do que isso, né? Idolatria, o buraco é muito mais embaixo, né? Que, cara, quando o meu pecado é a idolatria, eu cometo todos os outros pecados. Porque quando eu adoro mais eu mesmo do que Deus, aí eu faço tudo quanto é cagada. Entendeu? Eu começo a me prostituir. Por quê? Porque,
cara, eu sei que Deus me ama e ama a minha esposa, e Ele ama que nós fiquemos juntos e que eu não traia ela, isso eu sei. Só que, cara, eu quero prazer, entendeu? E eu quero prazer além do que minha esposa me dá, eu quero buscar prazer em outro lugar. E aí eu coloco a minha vontade além da vontade de Deus na minha vida. E eu começo a buscar outros tipos de prazer. Então isso aí é idolatria. Eu faço a minha vontade. Eu adoro a mim mesmo. Então quando eu paro de fazer isso, que eu acho que esse é o meu pecado, eu começo a comer demais, eu viro um cara guloso, e eu como além do que eu deveria comer. Eu exagero na comida. Por quê? Porque eu quero saciar a minha vontade, eu quero saciar o meu prazer, eu quero buscar prazer para mim, eu quero me encher de prazer, eu não estou nem aí com a vontade de Deus na minha vida, porque eu preciso adorar a mim mesmo, eu preciso fazer bem para mim, e eu busco saciar esse meu prazer com a comida, ou eu troco por jogos, eu troco por bebida, eu troco por drogas, eu troco por qualquer outra coisa que eu falei, por Netflix, eu troco. Por quê? Porque eu preciso fazer a minha vontade. Eu preciso saciar a minha idolatria a mim mesmo. Eu preciso me idolatrar. Eu quebro o primeiro mandamento. Quando eu sou idólatra, eu quebro o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu amo mais a mim mesmo. Eu amo mais a minha vontade. Eu fico me sabotando. Por isso que eu não consigo largar. Por isso que eu largo um pecado e eu entro em outro. E mata um pecado aqui e estoura em outro. Amém? Lá em Romanos 1:25 fala que o que vai acontecer é o seguinte: eu começo a adorar a criatura em vez do Criador. Então eu paro de adorar o Criador e eu adoro a criatura, que sou eu. Eu viro um idólatra, cara, de mim mesmo, das minhas vontades. Cara, isso é muito forte. Então, vou voltar ao exemplo lá do pai com a filha, né? Falando para ela não postar umas fotos na internet e tal. Cara, não vai resolver ele falar para ela não fazer isso, sabe? Ele tem que entender. Ele tem que ajudar ela a entender por que ela faz isso. Qual que é o buraco do negócio? Então eu pedi para você pensar no teu pecado aí, né? Pensar no teu pecado, né? Não sei se você tem um pecado, né? A gente erra todos os dias, né? Às vezes você fala, não, cara, você não tem um pecado assim, desse jeito assim, né? Beleza. Mas eu pedi para você pensar num pecado aí para procurar, porque às vezes esse pecado teu não é o pecado. O buraco é mais embaixo, né? Você achar o teu buraco mais embaixo, como muitas vezes é a idolatria. Quando eu comecei a entender isso aqui que eu estou falando para vocês, faz um tempo já, rapaz, isso aqui mexeu muito comigo, cara, falou muito comigo. Isso aqui foi um tapa na cara de um jeito assim, muito forte, sabe? E eu me via nessa prisão aqui, sabe? Eu me via nesses arrependimentos e pulava de um galho para o outro, atacando sempre o sintoma, e nunca eu ia para a raiz do problema. Eu nunca ia para o pecado raiz do negócio. Porque, irmãos, vou falar a verdade para você. Você vir para a igreja, você se converter, faz mais de 10 anos aí que eu estou na igreja, e você olhar para você mesmo e falar assim, cara, eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Rapaz, você acredita em falar isso aqui, meu amigo? Isso aqui é um negócio que você não quer falar, entendeu? Você não quer ouvir isso aqui de você mesmo. Você não quer entender isso aqui. E não tem para onde correr. Se você entender o raciocínio do negócio, né? Se você entender onde que é o buraco aí, não tem para onde correr. Só tem essa verdade. Você não ama a Deus acima de todas as coisas. Você pode até ter amado um dia, mas hoje, se você está nessa, você não ama a Deus acima de todas as coisas. Você ama mais você do que a Deus. Isso é muito forte. Eu fico fazendo a minha vontade. Mas tem um lado bom disso aqui, sabe? Tem um lado bom.
dessa história toda, e disso que eu estou falando, é que daí, se você entende tudo isso aqui, você resolve o negócio, sabe? Isso é maravilhoso. Isso é libertador. Por quê? Cara, se eu sei que qual que é o pecado raiz do negócio, que muitas vezes é a idolatria, é não amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu sei que esse é o pecado, eu ataco esse. Eu esqueço os outros. Porque se eu resolver isso aqui, meu amigo, os outros tá tudo resolvido. Então não vai ficar estourando em lugar nenhum, porque eu vou lá na raiz do negócio. Eu entro no cerne do negócio e eu resolvo. Então isso é libertador, cara. E agora eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei, né, da prostituição. Mas aí aquele dia, naquela hora que eu estava falando da prostituição, nós estávamos atacando a prostituição. Agora nós vamos atacar a idolatria. Então, como é que funciona? Primeiro, eu sou um cara idólatra. Eu faço a minha vontade em vez de Deus, seja ela qual for. Eu sou guloso, eu sou mentiroso, eu sou prostituto, eu sou glutão, não sei. Eu sou um pecador, faço a minha vontade ao invés da vontade de Deus. E aí o que acontece? Depois disso, eu venho na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, o Espírito Santo fala comigo, o Espírito Santo fala no meu coração. E aí o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí o Espírito Santo fala comigo, e ele vai me convencendo, ele me mostra o pecado, ele mostra o meu pecado. E ele vai lá e me convence que eu estou errado, que eu preciso mudar. E eu entendo que esse pecado é o pecado de idolatria. E aí eu me arrependo disso aí. E aí eu vou gerar um fruto digno de arrependimento. Que naquele pecado de prostituição era ter tempo com a minha esposa, investir nela, me dedicar mais a ela. Mas agora que eu entendi que o pecado inicial, que o pecado que está na raiz, que o pecado principal do negócio é a idolatria, qual que é o fruto digno de arrependimento? O que é o contrário de fazer a minha vontade? É fazer a vontade de Deus. Então, como que eu coloco isso em prática? Como que eu faço, como que eu me dedico a Deus e faço isso ser um fruto? Como que eu faço isso de ser um fruto digno de arrependimento? O que seria um fruto disso aí? Cara, o que é um fruto de abrir mão da minha vontade de fazer a vontade de Deus? O que é um fruto de parar de me adorar e começar a adorar o meu Pai? O que é um fruto de amar a Deus acima de todas as coisas? O que é um fruto de amar a Deus, de ser um cara que ama a Deus acima de todas as coisas? O que é um fruto do que diz lá em Gálatas 2:20, que diz assim que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Qual é o fruto disso? O fruto disso é ter tempo sozinho com Deus. Esse é um fruto digno de alguém que se arrependeu de um pecado de idolatria. Isso é um fruto. É a leitura da palavra, é investir tempo com a sua família. Cara, se eu invisto tempo na minha família, quer dizer que eu sou um cara que eu me arrependi de pensar mais em mim mesmo. Porque às vezes eu quero fazer a minha vontade. E se eu fico com a minha família, se eu invisto tempo na minha família, significa que eu estou arrependido. Eu abro mão da minha vontade e eu faço a vontade da minha família. Estou com eles. Eu invisto tempo na vida de outras pessoas. E isso é um fruto digno de arrependimento. Eu invisto meu tempo para ajudar outra pessoa, para estar com aquela pessoa, para conversar com ela, para dar atenção para ela, para valorizar ela. Se eu faço isso para alguém, esse é um fruto de alguém que teve uma mudança de atitude, que abriu mão da própria vontade para tornar o outro importante. Eu gosto de uma frase do Augusto Cury, do livro que ele escreveu sobre Jesus, o homem mais inteligente da história. E ele escreveu esse livro, e ele fala que ele era ateu, né? E ele escreveu esse livro para entender sobre Jesus, que Jesus foi um cara que marcou muito a humanidade, né? Ele falou, rapaz, eu preciso entender desse cara, né? E ele fala que quando ele escreveu esse livro, o homem mais inteligente da história, ele fala que ele não conseguiu se manter ateu. Ele teve que aceitar Jesus na vida dele.
né? Ele teve que reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, porque ele estudou a mente de Jesus, porque esse cara não cabe no imaginário humano, esse cara é fora da caixa. E uma frase que eu gosto de Jesus que ele fala no livro dele é o seguinte: nunca alguém tão grande se tornou tão pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. Cara, Jesus era top, né, cara? Jesus é top, né? Mas aqui na terra o cara foi top demais. Então Jesus, ele se diminuiu, cara, para os orelhas secas, né, se tornar os caras, né? Então ele não fazia questão da vontade dele. Ele abriu mão de toda a vontade dele para fazer a vontade do Pai, para fazer a nossa vontade, para nos agradar. Top. Então, qual que são os outros frutos? Eu invisto o meu tempo na igreja. Cara, um fruto digno de arrependimento é investir meu tempo aqui na igreja, é ajudar no ministério da igreja, é servir de alguma maneira. Rapaz, a igreja é um lugar de pessoas servirem a Deus. Cara, se tem um lugar que dá para você servir, a igreja, rapaz, principalmente a nossa igreja. Não é querendo puxar sardinha pro nosso lado não, mas, cara, nossa igreja tem projeto de grávida até, rapaz, até velhinho. Tem de tudo aqui na igreja. Então, cara, se você quer ajudar na igreja, você vai ter espaço. Na nossa igreja tem espaço para qualquer pessoa ajudar. Então, cara, na nossa igreja você tem como mostrar esse fruto, né? Ajudando na igreja, um dos frutos dignos de arrependimento. Cara, se eu invisto meu dinheiro na obra de Deus, investir o dinheiro na obra de Deus, isso é apresentar um fruto digno de arrependimento. Cara, o cara que é avarento, ele não oferta, ele não dizima. Então o cara que ele é idólatra, que ele gosta mais da vontade dele, do prazer dele, mas ele não vai ajudar a igreja de jeito nenhum financeiramente, porque ele não abre mão da vontade dele para ajudar o próximo, para abençoar o reino de Deus. Jamais. Então esse é um fruto digno do arrependimento. Eu sou exemplo na minha casa, eu sou exemplo no meu trabalho, eu sou exemplo na minha escola. Isso é apresentar um fruto digno de arrependimento. Eu tenho autocontrole, sabia? Um fruto digno de arrependimento é eu ter autocontrole, eu não machucar as pessoas com as minhas palavras, sabia? Quando eu machuco as pessoas com as minhas palavras, isso é um sintoma de que que tem algo errado comigo. Eu descanso em Deus. Esse é um fruto também. Eu descanso em Deus, não sou ansioso. Eu não sou um cara ansioso, eu tenho que descansar em Deus. Isso é um fruto digno do arrependimento. Amém? E resumindo esses frutos, o fruto digno do arrependimento é amar a Deus acima de todas as coisas. E talvez aí, não sei como é que tá, mas talvez você pensou assim como eu pensei. Que eu falei, rapaz do céu, e eu não quero aceitar que eu não amo a Deus acima de todas as coisas. E eu não quero aceitar de jeito nenhum. Isso é doloroso. Mas eu quero te convidar a ficar de pé agora e refletir um pouco sobre isso daí. A pensar nos teus pecados, nos teus erros, nas tuas falhas. E pensar que às vezes, né? Às vezes você comete um pecado ou outro acidentalmente, como deve ser. Mas às vezes, assim como eu já estive um dia, você fica pulando de galho em galho. Você fica indo de um pecado para o outro, e você se arrepende, e aí a hora que você sai de um negócio, você entra em outro. Você sai de um vício, você entra em outro. Você sai de um problema, você entra em outro maior. E a hora que você acha que o negócio está resolvido, aí que o negócio aperta mesmo. Agora a tua oração, meu irmão, ela vai ser diferente. Porque você não vai orar em cima do sintoma. Agora você não vai orar pedindo para Deus te libertar do teu vício. Você não vai orar pedindo para Deus te libertar do teu problema, da tua atitude que está errada. Você não vai orar pedindo para Deus te libertar de uma coisa que você está fazendo, de um momento de erro, de uma falha. Talvez agora você vai orar e você vai falar com o teu pai. E você vai falar, Deus, me ajuda.
me ajuda a te amar acima de todas as coisas, porque eu amo mais a mim mesmo do que ao Senhor. Jesus, me ajuda a te amar de verdade, porque eu tenho vergonha de dizer que eu não te amo acima de todas as coisas. Me ajuda, Pai, a te amar acima de todas as coisas. Começa a falar com Ele agora. Abre o teu coração verdadeiramente para Ele. Expõe os teus erros, as tuas falhas, os teus defeitos. Fala o teu verdadeiro pecado, aquele que você enxergou, que aquilo que te impede de romper. Talvez é esse pecado que está te impedindo de Deus te levar para um outro nível. Talvez você evoluiu, você cresceu e chegou a um momento que você estagnou, porque você vai para um lado, vai para o outro, e a hora que você acha que você resolve, você entra em outro. Esse é o momento que Deus quer te curar. Esse é o momento que Deus quer te tratar. Esse é o momento que Deus quer realmente arrancar esse pecado de dentro de você. Esse é o momento que Deus quer te purificar. Deus quer te limpar. Então abre o teu coração para Ele. Fala para Ele qual que é o verdadeiro pecado. Talvez isso possa doer muito, muito, assim como doeu para mim. Quando eu contei isso para Deus, eu chorei muito e eu não acreditava como eu poderia ser esse cara. Como eu não poderia amar a Deus acima de todas as coisas. Como eu poderia ser tão hipócrita de não viver aquilo que eu pregava. Como eu poderia cair num engano desse. Aquilo doeu muito para mim. Talvez está doendo para você. Talvez está sendo triste para você, mas lembre-se que isso é libertador. Isso é libertador. Jesus vai te libertar agora. Não há nada melhor do que a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Talvez nesse momento você enxergou a verdade que estava sobre você. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Paizinho querido, aqui estão os teus filhos, Pai, e eu estou aqui também, Senhor. Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros e pelas minhas falhas, Pai. Senhor Jesus, me ajude a enxergar, ó Pai, qual é o verdadeiro pecado que tem me afastado de Ti, Pai. Senhor Jesus, ajude-nos, ó Pai, a enxergar, Pai. Senhor Jesus, o verdadeiro erro, Pai, o verdadeiro pecado, Pai, que não nos deixa se aproximar do Senhor, ó Pai, que coloca uma barreira entre nós, Senhor. Senhor Jesus, e nos ajuda, Senhor. Nos ensina, Pai. Senhor Jesus, nos mostra, Pai. Tem de misericórdia na nossa vida, Senhor, e nos ensina a Te amar acima de todas as coisas, Pai. Senhor Jesus, nos dê força, ó Pai, para abrir mão da nossa vontade, Pai, para fazer a Tua vontade, Pai. Senhor Jesus, nos dê força, Pai. Senhor Jesus, para abrir mão daquilo que eu quero fazer, Pai, mas fazer aquilo que o Senhor quer para a minha vida, Pai. Senhor Jesus, me ensina, Pai, a ser um homem ou uma mulher, ó Pai, segundo o Teu coração, Pai. Me ensina, ó Pai, a me arrepender verdadeiramente, Pai. Oh Deus, me ensina a não fazer mais ajustes na minha vida, mas literalmente quebrar, ó Pai, toda a minha vida e reconstruí-la novamente, Pai. Senhor Jesus, eu não ligo porque as pessoas vão pensar, Pai. Eu não ligo a Deus porque as pessoas vão achar de mim. Senhor Jesus, eu quero ser um cara melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, ó Pai. E eu sei que só o Senhor pode fazer isso pela minha vida, Pai. Só o Senhor, ó Pai, tem a palavra verdadeira, ó Pai. Só o Senhor acessa, ó Pai, o mais profundo do meu coração, Senhor. Acessa agora, Pai, o mais profundo do coração de cada um que está aqui, Pai. Senhor Jesus, fala em cada coração, Pai. Senhor Jesus, que eles possam sair daqui com a vida transformada, Pai. Que eles possam sair daqui cheios da Tua presença, Pai. E que essa tristeza, ó Pai, que talvez, ó Pai, veio sobre a mente deles agora, Pai, possa se tornar alegria, ó Pai, pela libertação que o Senhor proporcionou para eles, ó Pai. Visita cada um aqui, Pai. Enche-nos, ó Deus, da Tua graça. Enche-nos, ó Deus, do Teu amor, Pai. Enche-nos, ó Deus, da Tua alegria, Pai. Senhor Jesus, e trabalha no nosso coração, Pai.
Obrigado, Deus, pela oportunidade, Pai, de Te conhecer mais e mais. Obrigado, Deus, pela oportunidade de me conhecer, ó Pai, essa noite. Obrigado, Deus, pelo Senhor, porque o Senhor falou no meu coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é tão bom que o Senhor nos mostra a sua verdade, Pai. Obrigado, Deus, pelo presente, ó Pai, que é estar aqui, Pai, em comunhão com os meus irmãos, Pai. Obrigado, porque até que o Senhor tem nos ajudado, Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor e pode sentar no seu lugar. Meu irmão, talvez essa palavra falou no seu coração e você nunca aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador na tua vida. Talvez essa palavra tocou profundamente no teu coração e você nunca colocou Jesus verdadeiramente em primeiro lugar na tua vida. Você nunca se arrependeu verdadeiramente. Então eu vou te dar uma oportunidade. Se você está aqui essa noite e você nunca aceitou Jesus, ou você já fez isso outras vezes e você sente que esse é um momento de refazer isso, eu quero te convidar a vir aqui para frente e fazer uma reconciliação com Jesus. Ou se for a primeira vez, eu quero que você venha aqui para entregar sua vida a Jesus. E você que está me ouvindo em casa, se essa palavra falou com você, se essa palavra alcançou teu coração, e você está sentindo essa vontade de entregar a tua vida para Jesus, seja lá o que você fez na tua vida, o que você errou, quem você foi, quem o diabo te acusa de ser, seja lá o que for. Se você está ouvindo essa palavra e o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, porque Ele faz isso. Se Ele te convenceu, eu quero que você faça essa oração comigo. Repita junto comigo. Paizinho querido, nesse momento, eu reconheço que eu sou pecador. Perdoa os meus pecados, os meus erros e as minhas falhas. Escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, eu te reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero te servir. E a partir de agora, eu desejo que a minha vida seja outra. Escreve o meu futuro. Escreve, ó Pai, o que eu preciso fazer. Como eu vou fazer. Senhor, eu não quero mais estar sozinho. Fica comigo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração na tua casa aí pela primeira vez, ou se você já tinha feito alguma vez e tinha se afastado do Senhor e você se reconciliou, aí no vídeo está aparecendo o número dos pastores, dos nossos pastores. Eu quero pedir por gentileza para que você envie uma mensagem para um dos nossos pastores e escreve na mensagem assim, ó: eu acabei de aceitar Jesus agora pelo culto online. Manda uma mensagem para ele, que os nossos pastores, eles vão entrar em contato com você, eles vão te procurar, e eles são pessoas maravilhosas. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, você vai vir fazer parte aqui da nossa família. Amém?